Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz. A mensagem se chama Medicação Preventiva. Observe seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Hoje vamos ler só o Livro dos Espíritos, que é uma mensagem mais longa. É o item 9 da introdução. O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. Em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestações, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostram, à primeira vista, bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto, munido de um lápis como cesta, prancheta, etc., que é a forma como começou o Espiritismo, né? A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir de qualquer modo no traçar das letras. Mas admitamos que a alguém dotado de maravilhosa habilidade isso seja possível e que esse alguém consiga iludir o olhar do observador. Como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas muitas vezes de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. De sob os dedos do médium menos versado em literatura, surgem de quando em quando poesias de impecáveis sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se dignariam de subscrever. O que ainda torna mais estranho esses fatos é que ocorrem por toda parte, que os médiuns se multiplicam ao infinito. Eles são reais ou não? Para esta pergunta só temos uma resposta: vejam e observem. Não lhe faltarão ocasiões de fazê-lo, mas, sobretudo, observem repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. O que os antagonistas respondem a essa evidência? São vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão? Primeiramente, diremos que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem ofício de graça. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que singular coincidência esses mistificadores se achariam de acordo de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em diversas línguas respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como compreender que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestem a tais manejos? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque se os médiuns não são instrumentos passivos, se fazem
indispensáveis, habilidade e conhecimento incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Dizem então que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, aqui é o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos de terem um monopólio do bom senso e que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhes negam o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que, esclarecidas, observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. E assim vamos terminar hoje nossas leituras, que a leitura da Gênese é extensa também, e vamos deixar para amanhã. E assim terminamos as nossas leituras com a poesia de Antero de Quental, do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier, No Último Dia. Horas de angústia e lágrimas transponho. Chegar em desespero o fim do dia, caminhando ao meu lado, a fantasia gritava para mim no último sonho. A morte ao nada e a paz sem agonia. E escutando-a cansado, os olhos ponho além do mundo no cairel medonho de horrendo caos, buscando a noite fria. Era o anelado fim. Súplice avanço e rogo à morte a bênção do descanso, descendo em pranto as trevas abismais. Mas em lugar das regiões serenas, sob nova tortura, encontro apenas o abutre do remorso e nada mais.